Valores invertidos. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto. Na verdade, eu vou ler aqui um texto que saiu aqui na Folha Universal falando sobre essa questão. Porque esse texto aqui expressa a realidade que podemos ver hoje e viver. Porque, infelizmente, hoje o mundo caminha envolvido e enredado pelos valores invertidos. Isso faz com que a humanidade, infelizmente, tenha se afastado muito dos valores éticos e morais, da honestidade, da integridade, da retidão, de forma que o seu modo de pensar, de falar e de agir é totalmente guiado pelos valores invertidos. É isso que leva a maioria da humanidade a ter uma atitude perversa ou pervertida mesmo. Por quê? Por causa dos valores invertidos. Os resultados dos valores invertidos nas práticas das pessoas está conduzindo a humanidade para ficar cada vez mais distante do que é justo do ponto de vista de Deus. Então, hoje, infelizmente, é assim que acontece. E esse texto que eu vou ler aqui expressa essa realidade, para que hoje possamos pensar, para que hoje possamos retornar à sensatez e pensar se os valores invertidos são bons ou ruins. É preciso ter discernimento para entender essa questão, porque tanto para você como para mim é necessário chegarmos a uma conclusão lógica e perfeita a respeito disso, para que nunca possamos dar lugar ou ocasião alguma para os valores invertidos em nossas vidas. E sim, nós devemos ser conservadores dos valores éticos e morais. Essa é uma responsabilidade sua e minha, e temos que fazer isso com eficiência. Então, nós temos que combater os valores invertidos. Temos que combater mesmo, porque isso é totalmente errado. Isso é uma imundícia que contamina o ser humano e leva ele a praticar coisas inconvenientes, coisas sujas, porcarias, coisas que não são próprias para os seres humanos viverem, em tempo algum. Então, é preciso esclarecer isso hoje. E esse texto que eu vou ler aqui vai falar a respeito disso e eu espero que vocês entendam. Porque hoje, no século XXI, infelizmente, a maioria da humanidade está contaminada por isso, pelos valores invertidos. Então, é preciso cortar esse mal pela raiz, porque isso não pode continuar. A humanidade não pode se afundar em valores invertidos. Não. Isso só vai levar a humanidade a ter muitos males acontecendo. E fica cada vez pior. Sim, a humanidade está vivendo cada vez mais pior por causa dos valores invertidos que a maioria da humanidade pratica hoje. Então, é preciso repudiar isso, é preciso ter repulsa a isso. Isso tem que causar ojeriza em qualquer pessoa. Tem que causar um ódio contra essas práticas erradas, que não são saudáveis, pelo contrário, são práticas doentias. E é assim a condição da humanidade que está praticando valores invertidos. Doente. Está praticamente morta em seus delitos e pecados, principalmente por causa dos valores invertidos. Então eu vou ler aqui esse texto que fala sobre valores invertidos. Então, o título aqui desse texto é: o certo virou errado e o errado quer ser visto como certo. Então, vou começar a ler aqui, ó. Vivemos em uma sociedade em que os bons valores e princípios aprendidos têm sido tratados de forma deturpada e cada vez mais há a normalização e a aceitação do que é errado, como se fosse certo.
Alguns defeitos, por exemplo, são considerados virtudes. Uma pessoa egoísta é bem vista, pois está pensando em seu futuro, enquanto a que ajuda o próximo é chamada de trouxa. Quem tira vantagem de forma desonesta é tido como esperto, mas o honesto acaba sendo passado para trás. Começar um relacionamento amoroso sem nenhum critério virou sinônimo de ser bem resolvido na vida. Já quem avalia o caráter do pretendente e outros pontos que julga essenciais é chamado de exigente ou chato. Casamento e fidelidade perderam a graça, enquanto relacionamentos abertos estão em alta. Toda essa perda de valores se reflete no núcleo familiar e as crianças são as que mais sofrem. A família já não se reúne para fazer as refeições, os pais não se respeitam e, consequentemente, não são respeitados pelos filhos. As crianças já crescem considerando normal o que é errado, pois aprenderam assim. A educação está cada vez mais deficiente, pois os que deveriam educar e proteger as crianças se omitem e até as maltratam. Ao mesmo tempo, o ambiente das escolas também está prejudicado pela inversão de valores. E, assim, os pequenos crescem confusos. Os valores espirituais também são distorcidos. Ser ateu, crer só na ciência, no dinheiro e em si mesmo são avaliados como evolução. Mas crer em Deus e seguir os valores cristãos são considerados alienação e limitação intelectual. Esses são apenas alguns dos valores que foram invertidos, enquanto a sociedade insiste em viver a vida a seu modo. O resultado é um acúmulo de erros. E você, leitor, entenda que os aspectos citados acima são normais. O mais lamentável nessa baderna toda é que muitas pessoas que um dia valorizaram princípios cristãos, morais, espirituais e éticos, aos poucos fizeram concessões para o mal ao se deixarem levar por pensamentos como é normal, todo mundo faz, ou vai ser só desta vez. Quando se deram conta, já estavam adotando práticas que um dia abominaram e a qualquer momento colherão os frutos de suas ações. O profeta Isaías, em sua época, viu aquilo que era errado ser normalizado e advertiu: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Na Bíblia Sagrada, com anotações de fé, o autor comenta esse versículo e faz um paralelo entre aquela sociedade e a atual. Desde a criação do mundo, há uma distinção entre a luz e as trevas.
entre o bem e o mal. O próprio Deus criou o ser humano dotado de capacidade para discernir isso. No entanto, a sociedade daquela época estava pervertida a ponto de considerar o pecado uma virtude e as virtudes pecados. O Altíssimo, porém, assegurou que terão um julgamento rigoroso aqueles que distorcem conceitos e agem como Satanás agiu no Éden, quando sugeriu ser certo o que era errado, e vice-versa. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Também vimos dias de valores morais, também vivemos dias de valores morais e espirituais invertidos. As pessoas têm prazer no mal. Defendem a tese de que o mundo é dos espertos e ao homem chamam. Defendem a tese de que o mundo é dos espertos e ao homem bem e ao bem chamam de tolice. Vou ler de novo essa parte aqui. As pessoas têm prazer no mal. Defendem a tese de que o mundo é dos espertos e ao bem chamam de tolice. Ademais, desprezam a retidão e exaltam o pecado. Elas acreditam que não terão sucesso sendo corretas, mas abusam das transgressões, que lhes proporcionam prazer e falsa sensação de liberdade. Assim como os ímpios do passado não escaparam das consequências dos seus erros, os do presente também não escaparão, escreve. Ter uma vida com Deus é urgente para não se deixar enganar neste mundo perdido, em que somente o Espírito Santo pode nos guiar no caminho da verdade. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, revelou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Faça como Paulo, busque a direção do Espírito Santo e não se deixe dominar por más escolhas, por acreditar que sejam certas. Você tem livre arbítrio, mas saiba usar sua liberdade. Seja cauteloso, pois tudo que é contrário às Escrituras Sagradas e fere a consciência pura, a decência e a ordem, não passa de tentativa do mal para confundir e desviar o cristão de seu alvo maior, a salvação. Além de colher maus frutos como consequência de valores invertidos, o maior perigo é perder a salvação. Os valores ensinados pelo Senhor Jesus são para sempre, imutáveis, assim como Ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Assim, os que desejam ser salvos também devem se manter fiéis até o fim. Então, essa é a palavra aqui sobre valores invertidos. Então, agora, nós que estamos vivendo nessa época, devemos conservar os valores éticos e morais e exercê-los e praticá-los dia após dia, sem parar, sem impedimento algum. Não existe lei que impeça que possamos praticar os valores éticos e morais.
que possamos ensinar isso para os filhos, para as crianças de modo geral. Porque é assim que deve ser a sociedade. Tem que ser uma sociedade conservadora, uma sociedade que não se deixa envolver e se enredar por valores invertidos. Valores invertidos são perversos e levam a humanidade a se tornar perversa, imoral, inescrupulosa. Leva a humanidade a ser desonesta, mentirosa, enganosa. Então, essa sedução que os valores invertidos assediam as pessoas para que elas se deixem guiar por esses valores, isso é algo errado, não tem cabimento algum, não é algo saudável, não é algo bom para ninguém em tempo algum. É isso que as pessoas precisam entender, se conscientizar. Elas têm que chegar a essa conclusão própria, porque elas têm entendimento para discernir isso. Elas têm conhecimento, elas têm sensatez, elas têm sabedoria e inteligência para ver que valores invertidos são um perigo gravíssimo, gravíssimo para qualquer pessoa. As más consequências dos valores invertidos está afetando a maioria da humanidade. É por isso que a humanidade hoje está do jeito que está, por causa dos valores invertidos. Então, é necessário, é fundamental, é decisivo, é elementar, é básico que as pessoas rejeitem os valores invertidos. Expulsem isso de suas vidas. Não continuem praticando isso mais. Isso está errado. É bem claro isso. É de fácil compreensão. O que eu li aqui expressa essa realidade que as pessoas têm que entender hoje. Eu tenho que entender, você tem, todos têm. Então, quando você e eu tivermos a decência e a ordem de praticarmos os valores éticos e morais constantemente, sem parar, nós vamos construir um futuro muito melhor para a convivência humana de modo geral. Então, é preciso se apegar a essa verdade, a verdade dos valores éticos e morais, com firmeza, para que nunca possamos nos desviar deles em tempo algum, para que possamos enterrar, sepultar, fazer morrer os valores pervertidos, os valores invertidos. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nós temos que fazer isso, para que, assim, a nossa sociedade viva pela prática dos valores éticos e morais, seja uma sociedade conservadora desses valores. As crianças têm que ser ensinadas com esses valores desde pequena, para que quando elas forem grandes ou até mesmo velhas, nunca irão se desviar dos valores éticos e morais que aprenderam dos seus pais, quando estes mesmos lhes deram os exemplos, servindo de exemplos para elas, de que elas deveriam viver dessa forma, sem hipocrisia alguma, porque os pais deram exemplo, elas seguiram exemplos dos ensinamentos que eles mesmos transmitiram para elas. Então, isso é importante demais, isso é algo decisivo. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. É hora de abandonar esses valores invertidos. Isso é algo que estraga a humanidade. A humanidade está corrompida, está morta em seus delitos e pecados praticados pelos valores invertidos que eles praticam. Isso não é saudável para a humanidade em tempo algum. Pelo contrário, é algo doentio, é algo mortífero, é algo destrutivo. Então, é preciso entender isso hoje. E o que eu li aqui é bem claro. Agora, você e eu temos que chegar a essa conclusão, de que o melhor a se fazer é praticar os valores éticos e morais, a honestidade, a piedade, o amor. E
todos os valores que são saudáveis para construir uma sociedade que esteja de acordo com os valores éticos e morais. É assim que devemos fazer. Então eu espero que todos possam querer isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.